Olá pessoal, voltamos, tá? Agora a gente vai estudar a culpabilidade. Vamos lá? Terceiro substrato, terceiro elemento do crime. Terminamos o fato típico, estudamos a ilicitude e agora o último elemento do crime, a culpabilidade. Vamos lá? Beleza. Vamos lá, nosso tópico então, 6.7 é isso, né? 6.7 é a culpabilidade. Vamos lá? Vamos passar aqui pela culpabilidade, trabalhando os conceitos mais importantes. Primeira coisa, culpabilidade, o que você tem que saber? Conceito. Vamos lá, bem rapidamente aqui, vamos tentar dar uma acelerada para a gente vencer a culpabilidade o mais rápido possível, tá? Vamos lá. Então, antes, culpabilidade, só para ficar aqui, ó, é o terceiro substrato ou terceiro elemento do crime. Primeiro, fato típico. Segundo, ilicitude, tá? Terceiro, culpabilidade. Então é o terceiro e último substrato do crime, porque a gente falou que prevalece na doutrina, e é isso que você leva para a sua prova, que o Código Penal adotou a teoria tripartida, o tripartite de infração penal, beleza? Então, último elemento do crime, culpabilidade. Vamos lá. Pessoal, o que é a culpabilidade? Culpabilidade é o juízo de reprovação, ainda não estou ditando não, vou só te explicar e a gente vem ditando, tá? É o juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente. É aquele indivíduo que ele, podendo optar pela via da legalidade, por não cometer um ilícito, ele opta por cometer uma infração penal. Então, mais uma vez, culpabilidade é o juízo de censura, é o juízo de reprovação que recai sobre um fato típico e ilícito. Perfeito. Então, juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente. Peguei, professor. O que é isso? Melhores para mim. É aquele indivíduo que, ele podendo optar por não praticar a infração penal, ele resolveu praticá-la. É aquele indivíduo que, podendo optar pela via da legalidade, ele decide praticar uma infração penal. Tranquilo? Então é aquele indivíduo que ele opta pela prática da infração penal quando ele poderia optar por não praticá-la. Há um juízo de censura, há um juízo de culpabilidade, há uma reprovabilidade em cima dessa conduta dele. Tranquilo? Então coloca aí, conceito. Vai lá, conceito. É o juízo de reprovação, que recai sobre o fato típico e ilícito. É o juízo de reprovação que recai sobre o fato típico e ilícito, vírgula. Ou seja, vírgula, o agente, podendo agir em conformidade com a lei, optou pela prática de uma infração penal. O agente, podendo agir em conformidade com a lei, ele optou pela prática de uma infração penal. Tranquilo? Então é o juízo de reprovação. Ponto, encerramos o conceito. É o juízo de reprovação, é o juízo de censura que recai sobre a conduta do agente. É um indivíduo que podendo optar entre praticar ou não praticar a infração penal, ele opta pela prática da infração penal. É um indivíduo que, podendo verificar se ele vai atuar conforme a lei, ele opta por violar a lei e praticar uma infração penal, um fato típico ilícito. Tranquilo? Então, é o juízo de censura, é a reprovabilidade, tranquilo, que recai sobre um fato típico ilícito. O indivíduo tinha plenas condições de optar pela legalidade e optou por praticar uma infração penal. Beleza? Tá. Professor, o que a gente vai estudar aqui? 6.7.1. O que a gente vai estudar? Já entendi o que é culpabilidade. A gente vai estudar agora os elementos da culpabilidade. Elementos da culpabilidade. Professor, quais são? Lembra do mnemônico IP, que eu te montei a árvore do crime lá atrás? E elemento imputabilidade, que é o IP, lembra? Lá da árvore do crime, lá de trás. Elementos da culpabilidade aqui é o IP. Imputabilidade, potencial, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta, tá? Potencial, consciência da ilicitude e exigibilidade de
conduta. Peguei, professor. Os elementos do crime, então, são esses? São. Perdão. Os elementos da culpabilidade, então, é o IP? É. I, imputabilidade. P, potencial, consciência, licitude. E, exigibilidade de conduta. Conseguindo no caderno? Vamos lá. Tá. O que a gente vai estudar agora? Primeira coisa, a gente vai estudar o quê? A imputabilidade. Então, dentro dos elementos da culpabilidade, nosso primeiro elemento que a gente vai estudar, 6.7.1. Ponto 1 é o quê? É a imputabilidade. Dentro dos elementos da culpabilidade, que é o item 6.7.1, nosso primeiro elemento que a gente vai estudar é o qual? A imputabilidade. Professor, o que é imputabilidade? Senhores, imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. O que é imputabilidade? É a possibilidade que existe de você atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Então, vamos lá? Imputabilidade, coloque no seu caderno. Conceito, ditando. Imputabilidade. Professor, o que é essa tal de imputabilidade? Essa palavra que eu não tinha ouvido ainda. Imputabilidade. 2 pontos. Vou ditar. É a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Ponto. É a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Ponto. Então você já sabe o que é imputabilidade. O que a gente vai estudar aqui agora? Quem são os inimputáveis? Professor, o que é os inimputáveis? São aquelas pessoas que a gente não vai poder atribuir a elas a prática de uma infração penal. Porque o que é imputabilidade? É a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Quem são os inimputáveis? Inimputáveis são aquelas pessoas sobre as quais a gente não vai poder atribuir a responsabilidade pela prática de um fato típico ilícito. Então, imputabilidade é quando é possível atribuir a responsabilidade a alguém. Inimputabilidade são hipóteses nas quais não é possível atribuir a responsabilidade, tá? Então, quem são os inimputáveis? Vamos lá? Tá. Professor, onde eu vou achar isso aqui? Coloca no código, igual você está sempre fazendo. Quem são os inimputáveis? Artigo 26 do Código Penal. Vamos ler? Literalidade da lei, porque ajuda. Artigo 26. Inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Tá? Então, nosso primeiro inimputável aqui está onde? No artigo 26. Professor, inimputável do artigo 26, tá? Inimputável do artigo 26 são aqueles que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era inteiramente incapaz de entender o caráter ou de se determinar. Professor, então vamos lá. Quem que é esse tal desse inimputável por doença mental? Nosso primeiro inimputável aqui, ó. Tá, a gente está estudando os inimputáveis. São aqueles que não se pode atribuir a responsabilidade. Onde eles estão? Artigo 26,
e seguintes. Artigo 26 fala da inimputabilidade por doença mental, já lemos. Artigo 27 vai falar da inimputabilidade pela menoridade, tranquilo? Então, artigo 26 seguintes aí, eles tratam da inimputabilidade. Nosso primeiro inimputável é aquele que está no artigo 26, é aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Professor, basta o indivíduo ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Não, é o seguinte, aqui não tem essa vírgula não, tá? Desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Tá, artigo 26. Esse artigo 26 é a inimputabilidade em razão da doença mental. Professor, quem que é esse? É aquele indivíduo que, como consta no quadro, está lá do artigo 26. Aquele indivíduo que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente. Foca nessa palavra aqui, ó. Cadê? Omissão. Inteiramente. Ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, ele não possuía capacidade cognitiva e volitiva. Então, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. É aquele indivíduo que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Por que que eu estou batendo tanto aqui nessa tecla do inteiramente? Porque o artigo 26, parágrafo único, ele trabalha com semi-imputável. E aí é o que não inteiramente. A gente vai ler ele agora, tá? O que eu quero anotar aqui? Artigo 26. Pois bem, professor, a gente está estudando a inimputabilidade por doença mental. Já entendi. Inteiramente incapaz. Qual que é o critério que foi adotado aqui? O critério adotado aqui, para se determinar a inimputabilidade por doença mental, é o critério biopsicológico. Então, o critério adotado para determinar a inimputabilidade por doença mental é o critério biopsicológico. Vamos lá? Professor, o que é esse critério biopsicológico? Esse critério biopsicológico, ele vai trabalhar com a perspectiva seguinte: além de um indivíduo ele possuir essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é o critério biopsicológico, já te falei. Por que biopsicológico? Além desse indivíduo ser portador dessa anomalia psíquica, dessa doença mental ou desse desenvolvimento mental incompleto ou retardado, essa doença tem que se manifestar no momento da ação ou da omissão, de modo a torná-lo, essa doença, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Professor, por que não é o biológico? Porque não basta você analisar só se ele tinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Por que não é o psicológico isoladamente? Porque você não vai analisar somente se no momento da conduta ele tinha capaz de entender o caráter ilícito do fato. Você vai juntar os dois, você vai ver se ele, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, primeiro requisito, ele ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então é o seguinte: além dele possuir a doença mental, essa doença mental deve manifestar-se, deve atingir a capacidade cognitiva e volitiva dele no momento em que ele executa a conduta delituosa. No momento da ação ou da omissão, essa doença mental, esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado, deve manifestar-se de modo a que ele não entenda, ele seja inteiramente incapaz de entender o que ele faz. Entender que o que ele faz é ilícito ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, além dele ser portador de doença mental, essa doença mental tem que conduzir ele ao momento da ação ou da omissão a ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, some-se. Basta a doença mental? Não. Essa doença mental, ela tem que se manifestar, ela tem que influenciar na capacidade cognitiva e volitiva dele no momento da ação ou da omissão, tornando-o inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, a inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental, adotou qual critério? Biopsicológico, tá? Professor, e aí, o que mais o senhor quer me falar aqui? OBS eu já entendi.
Continuando, tá? Ainda dentro do inimputável por doença mental. De cá. OBS 2. Esse cara que tem doença mental e comete um crime, ele deve ser denunciado, vai ter um processo crime contra ele, ele vai ser denunciado e processado. E ao final do processo, ele vai ser o quê? É a dita absolvição. Então vamos lá para você entender isso aqui. Esse cara que tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto, esse inimputável por doença mental, ele deve ser denunciado e processado para, ao final do processo, ele ser absolvido. Professor, então é o seguinte, o MP vai deixar de oferecer denúncia porque foi inimputável por doença mental, cometeu o crime? Não. Vai denunciar, ele vai ser processado, vai ter instrução desse processo e, ao final, constatada essa inimputabilidade, ele vai ser o quê? Absolvido. Professor, mas não tem medida de segurança? Sim, é a dita absolvição imprópria. Por quê? Porque ele é absolvido, mas ele se submete a quê? A medida de segurança. Então, por isso que a gente fala que é uma absolvição imprópria. Por quê? Porque ela traz uma sanção penal? Sim, traz uma sanção penal de caráter preventivo, tentando se evitar que ele volte a delinquir, uma sanção penal de caráter curativo, que é o quê? Que é a medida de segurança. Então, por isso que é a absolvição imprópria, porque processa ele, no final do processo ele é absolvido, mas se chama absolvição imprópria por quê? Porque ele vai sofrer uma medida de segurança. Beleza. Professor, entendi. E se for aí o semi-imputável? Então, nosso OBS 3. E se for aí o tal do semi-imputável? O que é esse semi-imputável? Está no código? Está no código. Está no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. O que é esse aí semi-imputável? Vamos estudá-lo aqui dentro, tá? Semi-imputável, ainda estamos inimputáveis por doença mental. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, ó, a gente ainda está estudando inimputável por doença mental. Então, entenda, a gente está estudando os inimputáveis por doença mental. Falamos critério biopsicológico, falamos que ele deve ser denunciado, mas no final é uma absolvição imprópria, porque ele vai sofrer uma sanção na modalidade de medida de segurança. Perfeito. E agora a gente está falando dentro da inimputabilidade por doença mental do semi-imputável. Vamos lá? Tá. Vamos estar o semi-imputável. Vamos ler aqui mais uma vez, artigo 26, parágrafo único. Ó, artigo 26, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Senhores, então, o semi-imputável é aquele que, em razão de perturbação mental, razão de perturbação da saúde, perturbação da saúde ou mental, né? Perturbação da saúde ou, para ficar na literalidade aqui do que está dispositivo. Perturbação da saúde ou mental Professor, quem que é semi-imputável? É aquele indivíduo que, em razão de perturbação da saúde mental, perturbação da saúde ou mental, né? Perturbação de saúde ou mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o que é semi-imputável? Gente, concentra aqui. É aquele que ele tem uma perturbação dentro da OBS 3, tá? É aquele que tem uma perturbação da saúde mental, da saúde ou mental,
ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, concentra nessa etapa. Ele não é inteiramente capaz. Professor, qual que é a diferença entre os dois? Volta aqui, ó. Aqui, ele, indivíduo, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou seja, ele não entende de maneira nenhuma o caráter ilícito do fato. Aqui, ele é inteiramente incapaz. Aqui, no inimputabilidade, ele é inteiramente incapaz. Aqui no semi-imputável por doença mental, o semi-imputável por doença mental, ele é aquele que por perturbação da saúde ou desenvolvimental não era inteiramente capaz. Aqui ele é inteiramente incapaz. Aqui ele não é completamente capaz. Entenderam a diferença? Aqui ele é inteiramente incapaz, tranquilo? Inteiramente incapaz, ele não entende nada. Aqui ele não é plenamente capaz, tranquilo? Ele não é inteiramente capaz. Pegaram? Então, o semi-imputável é aquele que ele tem ali uma consciência, mas essa consciência dele ela é meio precária, entendeu? Ele não chega a ser uma pessoa inteiramente capaz, mas ele também não é inteiramente incapaz. Então ele está naquela zona cinzenta ali. O semi-imputável é aquele que ele não é o inteiramente incapaz, mas ele também não é uma pessoa completamente capaz. Ele está ali naquela zona cinzenta. Então a gente vai dizer o quê? Que ele não é inteiramente capaz, mas ele tem seu grau de capacidade, tranquilo? Na sua zona precária ali, de consciência do que ele faz, de determinação da sua capacidade volitiva, ele consegue entender mais ou menos. Então, ele não é inteiramente capaz, mas ele tem uma certa capacidade? Sim, ele tem uma zona precária ali de delimitar-se quanto a entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o semi-imputável é aquele que não é inteiramente capaz, tá? De entender o caráter ilícito do fato. Professor, como que fica a sanção para esse caboclinho aqui? Sanção para ele, o próprio artigo 26, parágrafo único, ele vai dizer que o semi-imputável, ele vai ter a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Isso o próprio artigo 26, parágrafo único fala. Então, o semi-imputável, ele vai ter a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Aqui, ó, artigo 26, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Professor, o que mais que eu tenho que saber aqui? A gente tem que saber também que aqui o Brasil adotou o sistema vicariante, ainda dentro da OBS 3. Quanto ao semi-imputável, o Brasil adotou o sistema vicariante ou unitário. Vamos lá? Tá. Professor, ainda dentro do OBS 3, dentro do semi-imputável, copiamos o conceito de semi-imputável e falei que ele pode ter a pena diminuída de 1/3 a 2/3. E agora, ainda dentro do semi-imputável, eu estou te falando que adotou-se o sistema vicariante ou unitário. Professor, o que é esse sistema vicariante ou unitário? É o seguinte, não pode mais ser aplicada 2 sanções penais. Professor, me explica isso aí, sistema vicariante ou unitário. Gente, sistema vicariante ou unitário, foca na palavra unitário que você entende. Unitário quer dizer o seguinte, não pode mais ser aplicada 2 sanções penais. O indivíduo não pode, ao mesmo tempo, sofrer uma pena, uma sanção penal na modalidade pena e sofrer uma sanção penal na modalidade medida de segurança. Pode? Não pode, porque o Brasil adotou o sistema vicariante ou unitário. A pessoa, o indivíduo, ele não pode ser sancionado com 2 sanções penais, beleza? Ele não pode ser punido por 2 sanções penais, tá? Então, o que é o sistema unitário ou sistema vicariante ou unitário? No Brasil é vedado, é proibida a imposição de 2 sanções penais. Professor, então ele pode pegar uma pena em medida de segurança? Não pode, tá? Ou vai ser sanção penal na modalidade pena, ou vai ser sanção penal na modalidade medida de segurança. Professor, pode pegar uma pena aí, o juiz pega uma pena ele aí de 10 anos, diminui de 1/3 a 2/3 e aplica a pena e a medida de segurança? Pode? Não, porque o Brasil adotou o sistema vicariante ou unitário. Somente vai ser aplicada uma sanção penal. Ou é a pena reduzida de 1/3 a 2/3, ou o juiz vai substituir essa pena pela medida de segurança, na modalidade de internação ou na modalidade detentiva da medida de segurança, não interessa. O que você tem que saber é, só vai ser aplicada uma sanção penal. Ou vai ser aplicada a sanção penal na modalidade pena ao semi-imputável e ele vai sofrer uma pena reduzida de 1 a 2/3. Ou ele vai sofrer uma sanção penal na modalidade medida de
segurança. Tranquilo? Então, o juiz que vai analisar qual que é a mais adequada. É mais adequado para esse indivíduo, de acordo com o juízo precário que ele possuía de culpabilidade, de determinar-se de acordo com esse fato. De acordo com o juízo precário desse indivíduo aí tinha perturbação mental. É mais efetivo eu aplicar uma pena e diminuí-la de 1 a 2 terços, ou é mais efetivo eu aplicar a medida de segurança? E aí, ele vai ter que analisar o caso concreto e verificar isso. Ele pode aplicar concomitantemente uma pena e uma medida de segurança? Não, porque a gente adotou o sistema vicariante ou unitário. Professor, então tá, entendi, só pode aplicar ou pena ou medida de segurança. Então, se for semi-imputável, ele pega a pena do crime, ele pode aplicar a pena? Pode, mas ele tem que diminuir a pena de 1 terço a 2 terços. Beleza. Professor, então ele pode aplicar a pena diminuída de 1 terço a 2 terços ao semi-imputável? Pode. Ou ele pode entender que é mais adequado o quê? A medida de segurança. Só porque ele pode aplicar as duas? Não. Então, quanto à semi-imputabilidade, o Brasil adotou o sistema vicariante ou unitário. Coloque aqui que eu vou ditar. Não pode ser aplicada, estou ditando, tá? Sistema vicariante ou unitário. Coloca aí. Não pode ser aplicada. Não pode ser aplicada duas sanções penais ao condenado. Não pode ser aplicadas duas sanções penais ao condenado. Tranquilo? Então, o que é sistema vicariante ou unitário? Não pode ser aplicada duas sanções penais ao condenado. Ou você vai aplicar uma pena, ou você vai aplicar uma medida de segurança. Pode aplicar as duas? Não. Ah, professor, é semi-imputável. Pena diminuída de 1 a 2 terços, ou o juiz pode optar pela medida de segurança. Beleza? Ele pode aplicar as duas? Não. É vedado, é proibido a aplicação de duas sanções penais, porque a gente adotou o sistema vicariante ou unitário, tá? Não podem ser aplicadas duas sanções penais ao condenado. O juiz vai optar. Professor, onde fala isso? Olha, o artigo 26, parágrafo único, ele fala que o juiz pode diminuir a pena de 1 terço a 2 terços. Então, nessa hipótese do artigo 26, parágrafo único, ele estaria aplicando a pena, estaria aplicando essa redução de 1 terço a 2 terços. Onde quer que fala que ao semi-imputável, o juiz pode aplicar uma medida de segurança? Artigo 98. Vamos ler o artigo 98 do Código Penal. Aqui fala, ó, na hipótese do parágrafo único do artigo 26, parágrafo único do artigo 26 trata do quê? Do parágrafo único do artigo 26. Semi-imputável por doença mental. Beleza? Pegou. Então, ó, o artigo 98 do Código Penal. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respeitados os parágrafos 1º a 4º. Tá, beleza? Então é o seguinte, o que o artigo 98 está falando? Ó, o juiz vai analisar a necessidade. Ele pode ou fixar uma pena e reduzi-la de 1 a 2 terços, ou ele pode fazer o quê? Substituir essa pena por uma medida de segurança, na modalidade internação ou na modalidade tratamento ambulatorial. Pegaram? Então o juiz vai aplicar a pena, ele vai reduzi-la de 1 a 2 terços. E ele pode optar pelo quê? Substituir essa pena por uma medida de segurança. Professor, qual medida de segurança? Pode ser medida de segurança na modalidade de internação ou pode ser na modalidade de tratamento ambulatorial, respeitado o prazo mínimo da medida de segurança, que é de 1 a 3 anos. Prazo mínimo da medida de segurança? 1 a 3, o artigo 98 nos disse isso. Então, o juiz vai fixar a pena, diminuir essa pena, e ele pode substituir por medida de segurança? Pode, o artigo 98. Mas ele pode cumular ao mesmo tempo uma pena privativa de liberdade e uma medida de segurança? Não. Ele vai aplicar a pena privativa de liberdade, diminuí-la de 1 a 2 terços e substituí-la por uma medida de segurança. Aí pode, que é o que o artigo 98 fala. Pode aplicar as duas sanções penais sucessivamente, duas sanções penais concomitantes ao condenado? Não, porque o Brasil adotou o sistema vicariante ou unitário. Pegou? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Não, por enquanto, quanto ao inimputável por doença mental, era isso que eu queria te falar. Então, a gente está estudando os inimputáveis por doença mental, fechamos. Tem a inimputabilidade absoluta, né? Que ela vai acabar o quê? Isentando de pena, né? Ela isenta o agente de pena, tá? Então, o indivíduo, ele é isento de pena aqui. O indivíduo que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado não tenha capacidade de inteiramente entender o caráter ilícito do fato, tá? Eu não pus aqui não,
e agora eu estou olhando aqui, quero consignar. Esse aqui que é inteiramente, ele é isento de pena, tá? Só para consignar aí, a gente até leu o dispositivo, mas eu não coloquei na lousa, melhor colocar, tá? O inimputável por doença mental, ele é o quê? Isento de pena. Se ele for um semi-imputável, ele pode ter a pena diminuída de 1 a 2/3 ou essa pena pode ser substituída por medida de segurança. Beleza? Era isso que a gente tinha para falar aqui. Esse inimputável aqui foi, as 3 observações eram essas. Senhor, o que mais? Então, vamos para a nossa segunda inimputabilidade, essa é até mais breve. Qual que é? A gente falou da primeira inimputabilidade, a por doença mental. Apaguei aqui embaixo aí, né, para me ganhar espaço aqui. Dentro da por doença mental, a gente falou da semi-imputabilidade e as OBS. Embaixo, ainda dentro, inimputável por doença mental, encerramos. Agora, o inimputável em razão do quê? Da idade. Professor, onde está esse inimputável em razão da idade? Perdão. É o artigo 27 no Código Penal. Então, tem inimputável por doença, é o primeiro. Segundo inimputável, inimputável pela idade. Professor, quem que é esse? A gente já sabe, né? Quem que é esse inimputável pela idade? É o menor de 18 anos. Professor, entendi. Então, menor de 18 anos, ele é inimputável? Sim, eu já te falei lá atrás. Menor de 18 anos comete crime? Não, ele pratica ato infracional. Ele responde pelo crime? Não, ele responde nas sanções do ECA, tá? Medida preventiva ou, perdão, medida protetiva ou medida socioeducativa. Então, esse menor de 18 anos, menor de idade, comete crime? Não, não comete não. O que ele vai sofrer? Ele pratica, em verdade, um ato infracional análogo a um crime. E ele pode sofrer uma medida protetiva ou uma medida socioeducativa, tá? Mas menor de 18 anos é inimputável. Menor de 18 pratica crime? É errado. Menor de 18 pratica ato infracional análogo, assemelhado ao crime. Ele responde no termo da legislação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, menor de 18 anos é a inimputabilidade em razão da idade. Tranquilo? Pegou. Deixa eu ver o que eu tenho para falar para vocês. Ah, tá. Tem que para falar para vocês, aqui dentro. Então, é o menor de 18 anos, aqui dentro ainda eu quero falar OBS. Isso aqui é uma presunção absoluta. Professor, o que é uma presunção absoluta? É uma presunção que não admite prova em contrário. Então, enquanto tiver aí na lei, tem até a discussão da menoridade, a gente não vai dar modificação, né, dessa menoridade aí para 16, para 14, não vou entrar nesse mérito, não é objetivo, tá? Mas o que eu quero que você saiba? Vamos entrar aqui e ficar só na técnica do Código Penal sem discutir política criminal, tá? Hoje, menor de 18, ele pratica crime? Não, pratica ato infracional. Ele é tido, menor de 18, como inimputável em razão da idade. Beleza, professor, peguei. O que o senhor colocou aí no quadro? É uma presunção absoluta. O que é esse fato de ser uma presunção absoluta? Ser uma presunção absoluta quer dizer que não adianta você provar que no caso concreto, aquele adolescente, você tentar provar, a acusação tentar provar, que o adolescente ele, com 16 anos, com 17 anos, ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato, que ele tinha um juízo de reprovabilidade sobre a conduta dele, não vai adiantar. É uma presunção absoluta de que menor de 18 anos é incapaz e não admite prova em contrário, tá? Professor, o que mais que eu tenho que saber aqui? OBS 2. Qual que é o critério que foi adotado aqui? Critério biológico. Gente, só vai levar em consideração a idade biológica, tá? Só vai levar em consideração a idade biológica, não vai se analisar a capacidade desse agente no caso concreto. Então, aqui a gente só preocupa com a idade biológica. Quem é menor de 18 anos é inimputável, pronto e acabou. Professor, não concordo, mas por enquanto a gente não vai discutir isso. Na lei, tá? Assim é assim que vai cair na sua prova. Essa questão de debate, redução da minoridade, ó, você deixa aí para quando você estiver estudando, quiser ler artigo na internet, aqui a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Você leva para a sua prova que o menor de 18 ele é inimputável em razão da idade e que adota somente o critério biológico. Só se preocupa com a idade, não vai avaliar a capacidade nem nada. É menor de 18 anos, é inimputável, pronto e acabou. Beleza? Beleza. Tá. Ainda tem uma terceira observação aqui. Professor, como que fica a questão da menoridade e o horário de verão? Gente, o horário de verão, você pode colocar aqui a mesma lógica. Qualquer alteração fictícia do horário. Ou qualquer outra alteração fictícia
do horário. Tá, vamos entender isso aqui. Como que fica o horário de verão e qualquer alteração fictícia do horário? É o seguinte, esse indivíduo, ele completa 18 anos no primeiro minuto do dia em que ele nasceu. Então, se ele nasceu no dia 17 de fevereiro, no primeiro minuto desse dia, ele já completa a maioridade dele, já tem 18 anos completo. Então, a maioridade ela é alcançada no primeiro minuto do dia do nascimento. Então, nasceu dia 17, meia-noite, no primeiro minuto do dia do nascimento, ele já alcança essa maioridade dele, beleza? Tá, então peguei, professor, meia-noite 1, meia-noite 2, meia-noite 3, ali, o cara já é considerado maior? Sim, meia-noite 2, é meia-noite e 2 do dia 17, entendeu? Acabou de sair do dia 16, virou 0, 0 e 2. O indivíduo comete um crime maior ou menor? Maior de idade, tá? No primeiro minuto do dia do aniversário, ele já é considerado maior de idade, tá? Já é considerado que tem uns 18 anos completos. Beleza. Professor, a gente vai levar em consideração a hora do nascimento? De maneira nenhuma, esquece isso. A gente não leva em consideração o horário de nascimento. Ele alcança a maioridade no primeiro minuto do dia do nascimento. Tranquilo? Tá? Beleza. Peguei então, professor. O que você colocou aqui? Essa horário de verão e alteração fictícia do horário. Senhores, alteração fictícia do horário, tal qual o horário de verão é um exemplo, não influenciam na aferição da imputabilidade pela menoridade. O que eu quero te dizer? Você, para verificar se o indivíduo ele é considerado maior de idade ou menor de idade no momento da prática de crime, você desconsidera qualquer alteração fictícia. Então, se tiver horário de verão que adianta uma hora no relógio, você desconsidera esse horário de verão, entenderam? Então, para você aferir a imputabilidade em razão da idade, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para a idade do indivíduo. Ele inteira os 18 anos no primeiro minuto do dia que ele nasceu. Não interessa o horário de nascimento, primeiro minuto do dia que ele nasceu. Professor, está com horário de verão, o horário está adiantado uma hora. Você desconsidera qualquer alteração fictícia. Então, se está em horário de verão, o horário está adiantado uma hora, você deve desconsiderar essa uma hora que está adiantada. Qualquer alteração fictícia, como horário de verão, você desconsidera. Você vai levar em consideração o horário real, o horário efetivo. Tranquilo? E é nesse momento que ele completa a maioridade, tá? Então, horário de verão você desconsidera, tá? Pegou aí? Então, se adiantou uma hora, você quer aferir a imputabilidade, se o horário de verão adianta uma hora, você vai subtrair essa uma hora, entendeu? Por quê? É o horário real, a alteração fictícia não influencia. Beleza, fechei. E agora, a gente vai falar imputabilidade em razão da idade. Quem quer? Menor de 18, presunção absoluta, critério biológico. Pegou? Anotou. Então, a gente já falou da inimputabilidade por doença mental e agora da inimputabilidade do menor de 18. Conseguindo aí? Pausa, conseguindo. Tá. Qual que é a terceira inimputabilidade, professor? Essa é legal. Vamos lá? Em razão da idade, vou até pôr aqui na frente para quando a gente for fazer uma revisão ao final, ficar fácil de você lembrar, é o menor de... É a menor, o que tem menos de 18 anos, tá? Menores de 18 anos, menor de 18 anos, tá? Agora, C. Vamos lá para a nossa última imputabilidade. É a inimputabilidade, perdão. Inimputabilidade por doença, por idade e agora inimputabilidade em razão do quê? Da embriaguez. Professor, embriaguez gera inimputabilidade? Gera, mas eu vou te explicar quando, tá? Então, a gente já estudou inimputabilidade por doença, estudamos, inimputabilidade do menor de 18 e agora inimputabilidade pela embriaguez. Beleza? Senhores, vou fazer uma pausa técnica aqui, toma seu café aí, daqui a pouco a gente continua, beleza? E voltamos estudando inimputabilidade em razão da embriaguez. Esse tópico é importante, você tem que tomar cuidado. Vou te explicar várias embriaguezes que existem e você vai ter que olhar quando que ela exclui a inimputabilidade ou não, beleza? Agora a gente volta.